Olá, bem-vindo a outra live, lunes 18. Hoje, dia 26 de junho, segunda-feira, mais uma semana começando e outra live novinha aqui para você, com um conteúdo bem legal. Eu vou te ensinar hoje mais de 50 expressões e frases em espanhol para que você melhore cada vez mais o conhecimento do idioma. Então, para você que já fala, conheça expressões e frases novas e aumente aí o seu conteúdo de frases e de expressões para você se comunicar em espanhol. E para você que está começando a aprender espanhol, está se interessando por esse conteúdo, também são frases aí bem simples para que você comece a falar espanhol hoje mesmo. Toda segunda-feira você sabe que tem live aqui no canal. As nossas lives se chamam Lunes 18, todas as segundas-feiras às 18 horas. E cada semana um conteúdo novo para você. Sempre tem alguma novidade. Então, tem semana que é gramática, tem semana que é vocabulário, tem semana que eu trago falsos cognatos, tem semana que eu trago curiosidades de algum país que fala espanhol. Já falei sobre séries em espanhol, já trouxe dicas de como aprender música, como aprender espanhol ouvindo músicas, então todas as técnicas que você deve utilizar para se apropriar daquela música e aprender o espanhol por meio dela. Então tem várias lives para você assistir lá no meu canal do YouTube, Kátia Comunica, e aqui no Instagram também tem as lives na íntegra para você assistir, estão todas disponíveis no meu canal. Falando em canal, você já segue o meu canal? Kátia Comunica, tanto no Instagram, quanto no YouTube, TikTok, LinkedIn, todos os canais, Facebook também, claro, todos os canais para que você tenha acesso ao idioma espanhol de maneira simples. De maneira simples, aliás, é a maneira como eu ensino os meus alunos nos meus cursos. Então, eu tenho cursos disponíveis para você, tanto para o espanhol básico, quanto para o conhecimento intermediário, do zero ao avançado, espanhol para viagens, espanhol para proficiência. Então, tem vários cursos diferentes onde eu ensino o conteúdo de maneira clara, simples e objetiva, sem muita enrolação, porque o foco do aluno numa aula não dura muito tempo, então as aulas têm que ser bem direto ao ponto. Então, nesses cursos, eu ofereço aulas claras, simples, diretas e objetivas, onde você vai aprender o que você precisa de forma bem simples, sem complicação. Então, te convido também a conhecer os meus cursos e te convido a seguir o meu canal. Então, se você já segue, muito bem, já curte essa live, porque eu tenho certeza que você vai gostar do conteúdo de hoje. Se você está chegando aqui agora, começa a me seguir, já me segue, segue os meus canais, curte esse vídeo, curte essa live, compartilha com outras pessoas que também possam se interessar pelo idioma espanhol. Você já sabe que o espanhol é o idioma falado por 21 países como língua oficial. Todos os países da América do Sul, exceto nós aqui no Brasil, que falamos português, todos os países vizinhos falam espanhol como língua oficial. A América Central praticamente inteira fala espanhol. O México, na América do Norte, fala espanhol como língua oficial. E na Europa, a Espanha, claro, que fala espanhol e tem alguns idiomas ali co-oficiais também dentro do próprio país, além de dialetos. Já fiz uma live também onde eu falei sobre isso, a live que eu falo sobre hábitos e curiosidades dos espanhóis. Ok? Então lá eu falo um pouco de alguns idiomas cooficiais e dialetos que existem dentro do próprio país. Sem contar que alguns países da América do Sul também têm idiomas indígenas. O México tem mais de 50 línguas indígenas, o Paraguai tem línguas indígenas, a Bolívia, enfim. Porém, o idioma oficial do país é o espanhol. Ou seja, é um idioma muito falado.
E, inclusive, por países onde não é oficial o idioma, eles também utilizam bastante o espanhol. Então, numa viagem, se você viaja sabendo se comunicar em espanhol, a sua viagem vai ser muito mais rica. Você vai conseguir fazer o que você quer, você vai conseguir entender o que aquele guia, por exemplo, está explicando num museu, numa exposição, se você gosta desse tipo de passeio. Você vai conseguir fazer perguntas para ele. Você vai conseguir interagir com pessoas. Você vai saber o que pedir num restaurante, o que pedir para comer, o que pedir de sobremesa, o que pedir para beber. Vai conseguir negociar o preço se estiver comprando algo numa viagem. Não vai deixar o taxista enrolar você na hora de pagar a corrida de táxi, por exemplo. Se você não quiser alugar um carro, mas se quiser alugar um carro também vai saber como que aluga esse carro, o que falar na loja, quanto tempo você vai ficar com esse carro, enfim, tudo o que você precisa saber, desde pegar um transporte público, até comer, fazer passeios, interagir com os nativos. Tudo isso eu ensino no meu curso Espanhol para Viagens. Está super legal esse curso. E ensino lá também pratos típicos de todos os países que falam espanhol. Então, tem os 21 países ali com os principais pratos, com os ingredientes de cada prato, para se você visitar, por exemplo, El Salvador, você saber o que você vai pedir, o que você está comendo. Bebidas típicas e sobremesas típicas, as principais, claro, né? As principais de cada país. Claro que cada país tem a sua peculiaridade, os seus alimentos e ingredientes típicos, e alguns têm uma cozinha mais rica, mais elaborada, com mais diversidade do que outros. Mas tá tudo lá nesse meu curso de espanhol para viagem, então tá bem legal. Você sabendo se comunicar em espanhol num país onde eles falam espanhol, a receptividade deles também é muito maior. Claro que o nativo gosta de ver que a pessoa que é de fora está pelo menos tentando se comunicar na língua dele. Não está perguntando em português. Está tentando se comunicar em espanhol. E isso faz toda a diferença para ele. Então, por que não viajar sabendo falar o mínimo para uma comunicação numa viagem? Você quer mais? Você quer conhecer um espanhol num nível básico, não somente focado para viagem? Eu também tenho meu curso nível básico. 4 módulos de curso, também, como eu estava dizendo no começo, direto ao ponto, para você aprender o básico do idioma espanhol. Você já tem conhecimento de espanhol, quer melhorar, quer recordar, quer aprimorar, vem para o meu curso intermediário, onde você vai aprender temas gramaticais que talvez você ainda não conheça, e se conhecer, você vai reforçar o que você já sabe. Com certeza tem novidade lá para você. A gente nunca sabe tudo, sempre tem o que aprender. E para você que quer começar do zero e chegar ao nível avançado, ou seja, desenvolver a sua fluência, conseguir se comunicar em espanhol em diversas situações, conseguir escrever bem, ter uma boa audição, uma boa leitura, faz o meu curso do zero ao avançado, que também tá bem legal. É um curso mais extenso, porém com aulas compactas, aulas curtas, direto ao ponto, sempre com exercícios de fixação e encontros semanais comigo para tirar dúvida, para conversar em espanhol, para você praticar a sua oralidade. Então isso aí também é um grande diferencial desse meu curso do zero ao avançado. Além do curso preparatório para as proficiências espanholas. O que é a proficiência espanhola? Se você precisa trabalhar num país que fala espanhol, a sua empresa pode te transferir para lá, caso ela tenha uma filial num país hispano, né? Ou você está pensando em trabalhar na Espanha, no México, na Colômbia, enfim. Eles vão te pedir um nível de proficiência mínimo. E o mínimo para eles é o nível intermediário, que é considerado B1, B2, que é de acordo com o marco comum europeu. Então, o meu curso prepara você para que você seja aprovado nesse nível B1 ou B2 e consiga com isso essa vantagem diante de outros candidatos para a vaga de uma empresa. Como é que a empresa vai contratar um funcionário se ele não fala espanhol e a empresa está num país que fala espanhol?
Então, você precisa ter um conhecimento intermediário desse idioma. Se o seu caso não é para trabalho, é para fazer uma graduação, uma pós-graduação, um mestrado ou um doutorado, eles também vão te exigir essa prova de certificação. As boas universidades de países hispanohablantes, elas pedem uma certificação. Existem várias certificações, são 4 as maiores, digamos assim, as mais famosas, e eu preparo o meu aluno para essas certificações. Então, também é um curso voltado para isso, é um curso específico para a preparação das provas. Então, você vai fazer diversas provas com as 4 habilidades, e no meu curso eu preparo você para que você passe nas 4 habilidades e vá trabalhar ou vá estudar no país que você deseja. Então, você está esperando o quê para começar? Se você já sabe que o espanhol é o 2º idioma mais falado no mundo, você já fala inglês? Saiba que se você já fala inglês, aprender um 2º idioma é mais fácil ainda. Se você não fala inglês, pelo menos o espanhol você tem que falar. Porque o espanhol é a primeira, o inglês é a primeira língua mais falada, o espanhol é a segunda. Então, se você já fala inglês e aprendeu espanhol, lindo. Se você não fala inglês, aprenda espanhol. Ah, o inglês é muito difícil, eu não entendo. Vem para o espanhol, que é mais similar ao português, é mais fácil de entender. Tem as pegadinhas, claro, mas você já vai se livrar das pegadinhas logo no primeiro módulo do meu curso. Eu já te passo todas as pegadinhas e você já se livra delas. E depois você vai aprender a estrutura correta da língua e aí é só alegria. Ok? Então, bem-vindo à minha live. O tema da live de hoje é Comunique-se melhor em espanhol. Então, eu vou te passar hoje diversas frases para que você se comunique cada vez melhor no idioma. Então, vem comigo aí aprender algumas frases importantes para a sua comunicação. Então, primeiro, eu vou te passar frases aí informais para a sua comunicação na hora que você quiser na hora que você quiser cumprimentar alguém, na hora que você quiser saludar. Saludar em espanhol é cumprimentar. Então, como é que você fala isso em espanhol? Você pode saludar dizendo hola, que tal? Que tal é muito utilizado em espanhol. Que tal? Que tal seria o nosso e aí? Muito informal. Todas essas que eu estou te passando são informais. É para uma conversa informal, ok? Como estás? Que tal te va? Que hay? Buenas. Então, vou repetir. Olá, olá. Presta atenção na pronúncia, não é olá, é olá, olá, ok? É a segunda sílaba, a penúltima sílaba, se você preferir pensar assim, que é a tônica. Olá, não olá, ok? Que tal? Como estás? Que tal te va? Que hay? Buenas. Então, essas são maneiras informais de você saludar, de você cumprimentar alguém em espanhol. E para você responder a um cumprimento? Bien, gracias, como siempre. E tu? Então eu pergunto, hola, que tal? A pessoa, bien, gracias, como siempre. E tu? Assim, assim. Assim, assim é mais ou menos. Não estou muito bem, mais ou menos. Hola, que tal? Estupendamente. E tu? Hola, como te va? Tirando. E tu? Tirando é o nosso vou levando. Vou indo. Conhecem essa expressão em português? Quando a pessoa pergunta como você está e você fala, vou levando? Então, tirando. Voy tirando ou tirando. E tu? Então, são maneiras aí de responder a um cumprimento. Quando a pessoa te saluda, ¿qué puedes responder? Bien, gracias, como siempre. ¿Y tú? Así, así, más o menos. Estupendamente. ¿Y tú? Estupendamente. Tirando, tirando. Vou levando. ¿Y tú?
Os espanhóis, principalmente, eles são muito passionais. Então, se eles estiverem bem, eles vão dizer estou estupendamente. Se eles estiverem mal, eles vão falar fatal. Fatal significa que eles estão péssimos. E se eles estiverem mais ou menos, ou estiverem ali empurrando com a barriga, eles também vão falar assim, tirando. Então, eles são mais direto ao ponto. Não é aquele tipo de pessoa que mesmo que esteja mal, fala que está bem. Se eles estiverem mal, eles respondem que eles estão mal. E eles costumam responder, estou fatal. Estou fatal, você já sabe que o cara tá péssimo. Ok? Quando você quer chamar a atenção de alguém, chamar aquela pessoa, vem cá. Ei, né? Dirigir-se a alguém. Como tu dizes em espanhol? Oye. Oye. Oye é o verbo oír. Oír significa ouvir. Oye. Oh, desculpa. Oh, mira. Mira, olha. Uma maneira de você chamar a atenção. Quando você não sabe o nome da pessoa e precisa chamá-la. Ok? Oye, mira, desculpa. Todas essas formas são usadas se você trata a pessoa de tu. Ou seja, é um tratamento informal. Ok? Agora, se é uma pessoa desconhecida, você não vai falar oiê. Você fala oiga. Oiga, que é ouvir. É o verbo ouvir também, porém na pessoa usted é oiga. Você não fala desculpa, você fala desculpe. E você não fala mira, você fala mire. Ok? Então aí são as formas de ordens, ou seja, do imperativo na pessoa tu e na pessoa usted. Tratamento formal, o tratamento informal. Vou falar disso também daqui a pouquinho. E quando você vai apresentar alguém, presentar a alguém, muito simples, tu dizes, este es Luis, esta es María, este es mi padre, esta es mi hermana. Simple, bien? Este es, esta es. E para responder uma apresentação? Então, geralmente, quando a pessoa te apresenta alguém, você fala alguma coisa, né? Você fala o quê em português? Prazer, muito prazer, né? Em espanhol, você vai falar o quê? Encantado, se for um homem. Uma mulher falando, encantada. Encantada de conocerte. Mucho gusto. Muito prazer. Ok? Então, a pessoa te apresentou a alguém. Este es mi padre. Mucho gusto. Esta es mi hermana María. Encantada de conocerte. Essa é a maneira de responder a uma apresentação. De acordo? Este é Juan, muito gusto. Esta é Maria, encantada. Vale? E quando você pede para alguém te apresentar uma outra pessoa? Buenas noches, Paula, bem-vinda. Buenas noches, William, bem-vindo. Quando tu solicita ser apresentado, você viu uma pessoa, que aquela pessoa pode te interessar, você achou ela interessante, você quer conhecê-la e você pede para alguém te apresentar essa pessoa. Como é que você fala isso em espanhol? Preséntame a Carlos. Preséntame a Eva. Ok? Você pede para a pessoa com quem você está, que você sabe que ela conhece essa outra, te apresentar. Preséntame. Preséntame a Carlos, preséntame a Maria. Ok? Aí ela vai te apresentar. Mira, esta é Maria, muito gusto. Então aí você já sabe o contexto de como apresentar alguém, responder que você está satisfeito em conhecer essa pessoa e pedir para alguém te apresentar uma outra pessoa. Ok? Vamos ver agora aqui outras maneiras de se cumprimentar de maneira informal, principalmente no espanhol ibérico, que é o espanhol da Espanha, ok? Então, em relações informais, se costuma usar algumas expressões para saludar, como que hay, que passa, que te cuentas.
São maneiras muito informais. Que hay, que passa, que te cuentas. Todas elas seriam o nosso e aí? E aí, o que tá rolando? E aí? Como você está? E aí? Bien? Que hay, que passa, que te cuentas. Entonces, por ejemplo, hombre, Marcos, ¿qué pasa? Hola, Gabriel, ¿qué haces por aqui? Então, são maneiras aí de saludar a alguém. Además de las primeras que te passé, ¿verdad? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal te va? ¿Qué hay? Buenas. De acordo? Muito bem. Agora, como eu posso enviar e transmitir cumprimentos ou recordações para alguém? Sabe aquela situação? Você encontrou uma pessoa e essa pessoa te fez lembrar de outra. E aí você quer que ela mande lembranças suas para outra pessoa. Como é que você fala isso em espanhol? Por exemplo, recuerdos a la familia de parte de Kátia. Ok? Então, encontrei, por exemplo, a Paula. E conheço a família da Paula. Ok? Então, eu posso falar para ela na hora da despedida. Recuerdos a la familia de parte de Kátia. Bien? Ou recuerdos a tu família de mi parte. Então, eu estou mandando lembranças para sua família. Certo? Outra maneira. Saluda a Tony de mi parte. Saluda, cumprimenta. Saluda a Tony de mi parte. Dale un beso a Carlos de mi parte. Dale un beso. Então, dá um beijo, manda um beijo para o Carlos. Bien? ¿Está cierto? ¿Están ahí conmigo? ¿Están conmigo? ¿O están durmiendo? Bueno, te envia recuerdos, saludos, um beijo, um abraço. Como se diz isso? Como eu posso enviar recordações, saudações, um beijo, um abraço para alguém? Então, por exemplo, Marta te envia um abraço. Maria te envia saludos. Carmen te envia um beijo. Jimena te envia recuerdos. Bien? Então, você quer mandar um beijo para alguém. Carlos te envia um beijo. Te manda um beijo. Dá igual. Envia, manda. Marta te envia um abraço. Carmen te envia saludos. Jimena te envia recuerdos. Mira, fácil, simple. Nada del otro mundo. Bien? Bastante similar al portugués. Yo dije otro día que el 89% de las palabras en español son iguales al portugués. Así que es fácil, bien? Muy fácil. Vou explicar agora para vocês a diferença entre tu, usted, vos, vosotros e ustedes. Olha lá, prestem atenção que isso é muito importante no espanhol. Você precisa entender isso desde já. Pronomes pessoais, segunda pessoa do singular, tu. Tu é utilizado em 19 países que falam espanhol. Tu é você ou tu. Né? Porque aqui no Brasil tem estados que fala tu, tem estados que fala você, às vezes cidades dentro do próprio estado muda, enfim. Tu é você ou tu, em português. Certo? É a segunda pessoa do singular. Tu. Porém, na Argentina e no Uruguai, eles não usam tu, eles usam vos. Vos. É um fenômeno que se chama voceo. Ok? Voceo, vos. É como eles utilizam na Argentina e no Uruguai. Então, lá não tem tu. Certo? É a segunda pessoa do singular também, vos. Significa você ou tu. Certo? São maneiras informais de tratamento. Informais. É para quando você conhece a pessoa, quando a pessoa é sua amiga, quando você tem intimidade com ela, você pode tratá-la de maneira informal. Aí você vai usar tu ou vos.
Lembrando que vos é só na Argentina ou no Uruguai. Então, se você for viajar para a Argentina e para o Uruguai, você vai ouvir vos o tempo todo. Você não vai ouvir tu. Ah, mas eu posso falar tu? Pode, você pode falar tu. Mas não significa que eles vão falar tu. Eles vão continuar falando vos. Então, você que está lá passeando, você tem que saber como é que eles falam. Você não precisa falar vos. Você pode falar tu. Porém, você tem que saber que existe. A maioria dos cursos de espanhol que você fizer, você vai focar na pessoa tu. Porque é a pessoa utilizada na maioria dos países. Porém, você tem que saber que existe o vos. Porque se você escuta isso, você vai achar o quê? Meu Deus, o que é isso? Eu não sei falar espanhol, eu nunca ouvi essa palavra. Então, você tem que saber do que se trata. Certo? Bom, na conjugação dos verbos, reforçando que os verbos em espanhol são conjugados. São conjugados. Não uso o verbo no infinitivo. O verbo se conjuga. A gente não conjuga o verbo em português? Meu Deus do céu. Eu não falo Cláudia come banana? Ou eu falo Cláudia comer banana? Não. Né? Eu conjugo o verbo, em espanhol também. Cada pessoa do verbo tem a sua conjugação. A pessoa tu tem a sua conjugação e a pessoa vos tem a sua conjugação diferente. Porém, só é diferente no presente e no imperativo. Olha que maravilha. Os outros tempos verbais são iguais, tanto tu quanto vos. Então, eu trouxe aqui exemplos, 3 verbos no presente e 3 verbos no modo indicativo para você comparar, ok? Então, por exemplo, o verbo ser, a pessoa tu eres. Tu eres, Alessandra. Tu eres. Na Argentina, no Uruguai, eles falam vos sos, Alessandra. Vos sos. A conjugação do verbo ser, na pessoa vos, é sos. No presente, que é o que muda. Tá? Futuro, passado é igual. Ok? Tu compras, vos compras. A acentuação também vai para outra sílaba. Tu compras, vos compras. Então, a sílaba tônica passa a ser a última. Certo? Tu entiendes espanhol, vos entendés. A parte boa do vos é que não tem troca de letras, não tem diptongação, como a gente fala em espanhol, diptongación. Tá? O verbo entender, por exemplo, o verbo entender, tu entiendes, yo entiendo. Eu troco o e por ie. Isso é uma ditongação. É uma mudança ortográfica na conjugação do verbo. Existem muitos verbos assim em espanhol. A pessoa vós não muda nada. Não troca. Vós entendês. Então isso é fácil, é mais fácil. Pelo menos, né? E no modo imperativo, o imperativo é quando a gente está dando uma ordem, fazendo um pedido, dando um conselho, fazendo uma sugestão, enfim. Você usa o imperativo. Também muda. Então, como é que fica de tu para vos? Olha lá. Lleva tu. Então, você lleva la niña para la escuela. Lleva. E vos, lleva. Lleva la niña a la escuela. Também a tônica da sílaba cai para a última. Lleva. Tener. Tem cuidado al cruzar la calle. Tem, tu. Vos, tener cuidado al cruzar la calle. Tener, vos. Argentina e Uruguai. Abre la puerta, muchacha. Abre, tu. Vos, abrí. Abrí la puerta, muchacha. Então, aqui só um exemplo para vocês entenderem a diferença de tu e vos regional. Vos é só Argentina e Uruguai. E tu são todos os demais países. E a mudança na conjugação acontece somente para a pessoa, para os verbos no presente do indicativo e para os verbos no imperativo. Certo? Depois podemos falar mais sobre isso em outra live. Na live que eu falar sobre a Argentina, né?
Ou que eu falar sobre o Uruguai, eu vou reforçar mais aí el voceo, ok? Agora, eu estou falando de tratamentos informais. E os tratamentos formais, como são? Quando eu não conheço a pessoa, quando eu tenho que ser mais formal com ela, tenho que ser mais cordial com essa pessoa, porque ela tem um cargo superior ao meu. Então, por questão de hierarquia, eu tenho que ser mais formal. Ou porque ela é mais velha do que eu também preciso ser mais formal, ok? Aí eu não uso nem tu nem vos, eu vou usar usted. Usted. E usted é o senhor ou a senhora, em qualquer país, qualquer dos países que fala espanhol. Em qualquer dos países que fala espanhol é formal. Então é mais cortês, mais educado. Certo? Qual é o plural de usted? Ustedes. Os senhores, as senhoras. Ustedes. Certo? Agora, no espanhol da Espanha, existe uma diferença. No espanhol da Espanha, ustedes é os senhores ou as senhoras, ou seja, é o tratamento formal. E o plural de tu não é ustedes, é vosotros, que não tem nada a ver com vos. Vosotros é segunda pessoa do plural. E vos é segunda pessoa do singular. Então, vosotros não vos não é abreviação de vosotros, nada disso, tá? Vosotros é plural, utilizado para o plural da pessoa tu, somente no espanhol da Espanha. E ustedes é o plural de tu, de vos e de usted em todos os demais países, ou seja, tratando duas ou mais pessoas de maneira formal ou informal, você usa ustedes. Na Espanha, tratando duas ou mais pessoas de maneira formal, você usa ustedes, e de maneira informal, você usa vosotros, que então seria vocês. Certo? Olha que aí foi uma aula, hein? Uma aula aí para vocês nessa live desses pronomes pessoais que são super importantes, que você precisa entender a diferença e usá-los corretamente, tá? Tu, informal, utilizado em todos os países, exceto Argentina e Uruguai, onde eles usam vos. Plural de tu, na Espanha, vosotros. Plural de tu, em todos os demais países, ustedes. Plural de vos, ustedes. Ok? Vosotros, usado somente no espanhol da Espanha, plural de tu, informal. Ustedes, formal ou informal, nos demais países. Simple, fácil, básico e moderno. Muito bem, tem mais frases aqui para você. Como você pode expressar sentimentos positivos? Então, eu vou dar a expressão e formei uma frase aí com cada expressão para você fixar melhor, tá? Então, vem comigo. Adoro comer comida peruana. Adoro. Essa expressão expressa um sentimento positivo, tá? Outra, me entusiasma pensar em las próximas vacaciones. Me entusiasma. Outra maneira de expressar um sentimento positivo, ok? Me fascina admirar la naturaleza. Me fascina, certo? Me apasiona conocer lugares nuevos. Me vuelve loca, me encanta. Me vuelve loca é sinônimo de me encanta. Tomar um helado. O que é um helado? É um sorvete. Me vuelve loca, feminino. Me vuelve loco, masculino. Me encanta. Expressões para dizer sobre sentimentos positivos. Me pone muy contenta. Me pone de buen humor el calor. Me pone muy contenta. Me pone de buen humor el calor. Me hace ilusión. Me hace ilusión es lo mismo que decir
Deseo mucho, quiero mucho, es mi deseo. Me hace ilusión conocer México. Me hace ilusión, deseo mucho conocer México. Disfruto caminar a la orilla del mar. Disfruto caminar a la orilla del mar. ¿Qué es la orilla del mar? No es la orilla del mar, por el amor de Dios. Não. Orilla é a beira-mar. Então, desfruto caminhar à beira-mar, a la orilla del mar. Certo? Me divierte hablar com mis amigas. Me divierte. Então, vou retomar aqui quais são as expressões que você pode usar quando você quiser transmitir um sentimento positivo em espanhol. Olha lá. Adoro, me entusiasma, me fascina, me apasiona, me vuelve loca, me encanta. Sinônimos. Me pone muy contenta, me pone de buen humor, me hace ilusión, que significa desear mucho algo, disfruto, me divierte. E aí você vai usar um verbo no infinitivo. Infinitivo o que é? É quando o verbo não está conjugado. Quando ele termina em ar, er ou ir. Ok? Então, me divierte hablar, disfruto caminar. Bien? Me apasiona conocer, me fascina admirar, etc. Vale? Bueno. E para expressar sentimentos negativos, como eu falo isso em espanhol? Por exemplo, detesto. Detesto planchar la roupa. Detesto. Planchar la roupa, passar a roupa. Bien, planchar. Planchar la roupa em espanhol. Odio las cebollas. Odio. Odio las cebollas. Sentimentos negativos agora. Acompanha aí comigo. No soporto personas que reclamam mucho. No soporto. Me molesta. Me molesta ir al supermercado, super. Me molesta. Me chateia, me aborrece. Bien? Molestar em espanhol tem esse sentido, de aborrecer, perturbar, me molesta. Bien? Me disgusta ir al banco, me disgusta. Me dá pena, me dá lástima ver personas en la calle, en las calles. Estou harta, estou farta de personas aburridas. Aburrida é chata. Personas aburridas, pessoas chatas. Me canso de oír personas mal-humoradas. Me canso de. Me pone de mal humor el frío. Me pone de mal humor el frío. Me enfada comer pizza. Me enfada também me chateia, me aborrece, me cansa, porque a mim não me gusta la pizza. Então, quando tenho que comerla, me enfada. Me dá rabia la lluvia quando estou em la montanha. Me dá rabia. Me dá raiva. Tenho raiva. Bien? Me fastidia el ocio. Me fastidia, também me aborrece. Me molesta, me enfada, me fastidia, são sinônimos. Me aborrece, me chateia, me incomoda. No aguanto la rutina. No aguanto, não aguento a rotina. Então, vou retomar aqui para vocês, prestem atenção, quais são as expressões para sentimentos negativos. Detesto, odio, no soporto, me molesta, me disgusta, me dá pena, me dá lástima,
Estoy harta de, me canso de, me pone de mal humor, tal cosa. Bien? Me enfada, me da rabia, me fastidia, no aguanto. No aguanto. Também você vai usar um verbo no infinitivo ou você pode usar um substantivo. Por exemplo, me fastidia el ócio. O ócio é o tédio. Isso é um substantivo gramaticalmente falando. Bien? Entonces me gusta, me fastidia el ócio ou me fastidia leer por la noche. Então, ou o verbo no infinitivo ou o substantivo. Certo? Muito bem. Em situações informais, se utilizam expressões coloquiais, bem coloquiais, aí bem características de jovens, bem utilizadas entre os adolescentes, como me vuelve loco, me encanta, me vuelve loco, essa apareceu na minha relação. Tem outra aqui, me mola é eu gosto, me gusta, eu curto. Bien? Mola esse vídeo, curte esse vídeo, me mola. Bien? O me dá buen o mal rollo. Me dá buen rollo, boas sensações. Me dá mal rollo, más sensações. Ok? Então, retomando aqui também. Me vuelve loco, que é o mesmo que me encanta. Me mola, me gusta mucho, me mola el helado. Eu gosto muito de sorvete, me mola, eu curto. Bien, mola esse vídeo, curte esse vídeo. Me dá buen rollo, boas sensações. Então, por exemplo, quando estou cerca de la naturaleza, me dá buen rollo. Sinto boas sensações. Me dá mal rollo, más sensações. Por exemplo, quando estou caminhando no centro da cidade, me dá mal rollo. Me dá más sensações. Por exemplo, ok? Gostaram das frases? Aprenderam um pouquinho mais de espanhol? Quem já tem conhecimento aí pode ter aprendido coisas novas ou relembrou o que pode ter esquecido. E quem não conhece aprendeu um monte de expressões novas. Certo? Eu quero aproveitar ainda que eu tenho um tempo para responder a pergunta do meu seguidor dessa semana. Toda semana eu abro uma caixinha de perguntas para vocês participarem da live. Então participem, mandem pergunta, dúvida, curiosidade, alguma dificuldade que vocês tenham com relação ao idioma espanhol. E essa semana, uma das perguntas que eu recebi foi: tem festa de São Pedro na Espanha também? Porque a semana passada a live foi que tem festa de São João na Espanha. Aliás, a live da semana passada foi bem legal. Eu trouxe muita curiosidade interessante sobre como algumas cidades da Espanha, o Peru, a Venezuela e Porto Rico comemoram o dia de São João, que foi agora dia 24 de junho. E agora, dia 29, vai ser o dia de São Pedro. Eu acho que é por isso que essa pessoa achou que eu fosse fazer a live sobre São Pedro, né? Não, mas eu não posso ser tão previsível assim, eu tenho que mudar o tema, não é? Então eu não preparei sobre São Pedro. Eu trouxe essas frases aí para vocês melhorarem o seu espanhol. Mas eu vou responder a pergunta desse seguidor, dessa pessoa. Vamos lá, então. No dia 29 de junho é o dia de São Pedro, mas também não tem quentão, não tem fogueira. Não tem fogueira! Ó, não tem fogueira na festa de São Pedro. Fogueira é só na de São João. Na de São João tem muita fogueira no país inteiro, hein? Da Espanha inteira tem fogueira. Mas na festa de São Pedro, não. Também não tem canjica, não tem nada disso, gente. É totalmente diferente a festa e vamos ver, vocês vão gostar. A festa acontece na cidade espanhola de
Haro. Haro, ela pertence à região de La Rioja. La Rioja faz parte do País Basco, é lá a noroeste da Península Ibérica, noroeste da Espanha. Fica a 50 quilômetros da capital do País Basco, que é Vitória, o nome da capital. Vitória-Gasteiz. Né? Vitória, a capital do País Basco. E lá tem uma cidade que se chama Haro e eles fazem uma festa que é Batalha do Vinho, o nome da festa, no dia 29 de junho, que é o dia de São Pedro. No ano passado, em 2022, quando aconteceu a festa, eles receberam milhares de pessoas, entre turistas e moradores. Então é uma cidade que já está recebendo muitos turistas por conta da tradição dessa festa. Espanha e suas festas aí fora do convencional, né? Eles se encharcaram, o ano passado, se encharcaram em cerca de 130 mil litros de vinho. Olha, para quem gosta de vinho, vai pensar que é um desperdício, né? Enfim, a tradição de La Rioja, que é a região onde pertence essa cidade, diz que a Romaria de São Pedro se transformou na batalha ainda no século XIX, quando as celebrações de romeiros, após a missa, se transformavam em brincadeiras regadas à bebida das vinícolas. A prática ganhou o nome de Batalha do Vinho em 1949, quando já se tornava manifestação popular procurada por turistas. Então, desde 49 já tem uma certa fama, claro que cada vez vai aumentando mais, né? Muito bem, a origem dessa tradição remonta a uma possível disputa com a vizinha localidade de Miranda de Ebro, que é uma cidadezinha vizinha a Haro, pela propriedade de alguns penhascos. O ritual da batalha começa cedo, por volta das 7 da manhã, quando os participantes seguem até os rochedos de Bilibio, nas imediações do município. Aí, por lá, parte dos visitantes seguem até uma capela, onde é celebrada a missa do dia, a missa de São Pedro. Em todos os países predominantemente católicos, o dia de São Pedro é celebrado, ok? Espanha é um país predominantemente católico. Após o culto, a queima de fogos de artifício sinaliza o início oficial da batalha. Então, primeiro eles vão para a missa, aí tem a queima de fogos. A queima de fogos avisa que a batalha está iniciando. Então, os presentes atiram vinho uns contra os outros, usando garrafas, copos e qualquer instrumento que se adeque à tarefa. Há os que usam pistolas d'água, sprays, enfim. Aí fica todo mundo cor de vinho, encharcado de vinho. A brincadeira segue até por volta do meio-dia, quando o grupo retorna à cidade e se reúne em La Plaza de la Paz. Depois de toda essa batalha de vinho, eles se encontraram cedo, foram para a missa, queima de fogos, começa a batalha de vinho, lá pelo meio-dia termina tudo, aí eles retomam a cidade, todos cheios de vinho, todos manchados de vinho, né? A roupa já era, né? Não tem jeito, vinho caiu na roupa, não sai mais. E vão para a Plaza de la Paz. Aí eles se trocam, vão comer comidas típicas do País Basco. Tem muita coisa diferente na gastronomia do País Basco, mas aí também é tema para outra live. Não vou entrar nesse detalhe aqui agora. Mas está respondida a pergunta desse seguidor. Tem festa de São Pedro na Espanha, mas não é nada parecido com as nossas festas juninas aqui do Brasil, né? Nem a festa de São João, conforme eu falei a semana passada, não tem nada a ver, a não ser a fogueira. Mas a fogueira simboliza a chegada do verão, enfim. Tem toda a história que eu contei para vocês. Quem não assistiu essa live, vai lá assistir. Tá no YouTube, tá no Instagram também. E tá muito legal essa live. Bastante informação diferente para você. Espero que vocês tenham gostado dessa live também e que vocês me acompanhem nas próximas, que vocês sigam o meu canal, quem ainda não segue.
curtam esse vídeo, compartilhem com seus colegas, familiares, amigos que possam se interessar pelo idioma. Não deixem de participar quando eu abro a caixinha de perguntas para vocês. Manda lá uma pergunta, participa, manda uma curiosidade, uma dificuldade que você tiver, para eu poder responder aqui. Eu gosto quando os seguidores se manifestam, porque aí eu percebo que eles estão acompanhando e que eles estão interessados. Certo? É sempre um prazer estar aqui com vocês. Tenham uma excelente semana e nos vemos na próxima segunda para outra live, lunes 18. Boa semana para você e hasta la vista. Besitos a todos. Nos vemos.